Gente, vou falar sobre as garantias, vedações e os órgãos do Poder Judiciário, ok? Artigo 92, ele cai muito isso aqui. São órgãos do Poder Judiciário. Quem? Olha aqui, STF, CNJ, STJ, TST, TRFs mais juízes, os TRTs mais juízes, TRE mais juízes, os tribunais militares mais juízes, tribunais de justiça mais juízes. Quem não está aqui, por exemplo, a Constituição Federal, não temos aqui o que? A criação consta na Constituição Federal. Quem? Juntas especiais. Você está vendo aí juntas especiais? Não existe. Existem juntas da Justiça do Trabalho? Não existe. Existem juizados, esse que é importante, juizados especiais. Esse você tem que tomar cuidado com o comando da questão. Porque no comando da questão, se vir falando que temos na Constituição Federal, é órgão do Poder Judiciário segundo a Constituição Federal, você não está vendo aqui o quem? Juizados especiais. Você não está enxergando juizados especiais, ok? Então não consta na Constituição Federal juizados especiais. O que consta na Constituição Federal é a previsão da criação dos juizados especiais. Então veja, a União, artigo 98, o DF, territórios e os estados criarão o que? Juizados especiais. São o que? Juízes togados ou leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade ou infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante procedimentos orais ou sumaríssimos permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então, há previsão aí de juizados especiais na Constituição Federal, mas não consta no rol aqui de 92. Já lá no CNJ, você vai verificar que os órgãos juizados especiais são importantes meio de acesso à justiça, pois permite que os cidadãos busquem soluções para que seus conflitos cotidianos de forma rápida, eficiente e gratuita. Então, busque soluções de forma rápida, eficiente e gratuita. São órgãos de quem? Do Poder Judiciário, disciplinados na Lei 9099 e leis estaduais que criam e regulamentam em cada unidade da federação. E no âmbito federal, então, nós temos a Lei 10.259. Então veja, são disciplinados pela Lei 9099 de 95 e criados no âmbito federal pela Lei 10.259. Então a 10.259 criou, ok? Então, se falar são órgãos do Poder Judiciário, juizados especiais, certo ou errado? Certo. Segundo a Constituição Federal, são órgãos do Poder Judiciário, juizados especiais, certo ou errado? Errado, ok? Então toma cuidado com isso. São órgãos do Poder Judiciário, tal. Então o STF, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede aonde? Na capital federal. Quem é a capital federal? Brasília. Então está dizendo que sede do STF é Brasília. Sede do CNJ é Brasília. Sede dos tribunais superiores todos eles estão onde? Em Brasília, que é a capital federal. O STF, os tribunais superiores, eles têm o que? Jurisdição em todo o território nacional, não só em Brasília, obviamente, ok? Artigo 95 vai falar sobre as garantias dos juízes. Primeira garantia é da vitaliciedade. A vitaliciedade, o que significa a vitaliciedade? Veja só,
no primeiro grau, vamos ver primeiro isso, é o que é adquirido após 2 anos de exercício. Isso aqui é chamado para ele do que? De estágio probatório. De estágio probatório. Somente precisa passar pelo estágio probatório de 2 anos quem for o que? Juiz de primeiro grau. Em outras palavras, o 5º constitucional, por exemplo, que é nomeado diretamente por um tribunal ou para um juiz de segundo grau, significa que ele não precisa adquirir a vitaliciedade após o estágio probatório. Então veja, primeiro grau é após 2 anos. Segundo grau é após... Eu vou errar aqui de propósito e vou colocar o certo, ok? Porque é o que o examinador gosta de colocar. Após a nomeação. Aí eu risco, porque não é a nomeação e sim o que? A posse. Então, um juiz de segundo grau que foi nomeado, ele já adquiriu a vitaliciedade? Resposta: não. Só adquire a vitaliciedade, então vitaliciedade, após a posse. Não esqueça disto. Agora, tem a vitaliciedade, agora dependendo da perda do cargo nesse período. Qual período? Nos 2 anos. Então, quando ele estiver no estágio probatório, ele pode perder aí o cargo? Sim, por deliberação do tribunal a que estiver vinculado. Nos demais casos? Nos demais casos, somente por sentença judicial transitada em julgado. Então veja que é uma garantia mais estável do que a própria estabilidade prevista ao servidor, que ele pode perder, por exemplo, o cargo por insuficiência de desempenho no âmbito administrativo. Agora, o juiz só perde um cargo, só vai ocorrer a perda desse cargo somente com sentença judicial transitada em julgado, ok? Adquire-se a vitaliciedade no primeiro grau após 2 anos de efetivo exercício, ou só dos 2 anos de exercícios, ok? Não escreve o efetivo aí. E o segundo grau após posse, não após a nomeação. Inamovibilidade. O que é inamovibilidade? Ele não pode ser removido, salvo por motivo de interesse público. O STF já se manifestou a respeito desse inciso acerca da inamovibilidade, quando ele fala salvo por interesse público, e também tem que ter o consentimento do magistrado, ok? Isso aí é o entendimento do STF, perfeito? Olha o que ele diz aqui embaixo: a remoção a pedido, que é o 93.8, a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá no que couber, então, dispostos na linha A, B, C e E do inciso 2. E esses aqui ele está falando sobre o que? Nos casos de quando vai ocorrer, então, aí a promoção do magistrado, aí ocorre, então, a remoção ocorre com a promoção. Então, vai ser promovido, aí sim ele vai ser... poderá ocorrer então aí a remoção no caso da promoção. Então não há o que se falar da inamovibilidade, então ela vai ser mitigada nesse caso aí, perfeito? Outra coisa importante a respeito disso: alguns traziam o entendimento que essa inamovibilidade não era estendida aí ao juiz que estivesse no estágio probatório, por exemplo, ok? O STF vem dizendo assim: olha só, mandado de segurança, ele vai dizer que a inamovibilidade é uma garantia de quem? De toda a magistratura. Incluindo quem? O juiz titular e o substituto. Então ele está aqui no estágio probatório, por exemplo,
ele está na magistratura, sim, então a ele também é estendida aí a garantia da inamovibilidade. Concessão de segurança. Então a inamovibilidade é nos termos do artigo 95.2 da Constituição Federal, garantia de toda a magistratura, alcançando não apenas o juiz titular, mas também o substituto. O magistrado só poderá ser removido por designação para responder por determinada vara ou comarca ou prestar auxílio com o seu consentimento, ou ainda se o interesse público o exigir, nos termos do artigo 93, inciso 8º, ok? Inciso 8º, que vai entrar nesse caso aqui da promoção, perfeito? Então, por interesse público, eu posso movimentá-lo, certo? Mas esse interesse público exigir nos termos da promoção, perfeito? Nos termos da promoção. O que é importante aqui? Que a pergunta é: o CNJ ele pode aplicar pena de remoção compulsória ao magistrado? Vou colocar mais no tempero, desde que assegurado o contraditório e ampla defesa. E aí, sim ou não? E lembra que, olha só, lá no servidor, quando ocorria uma remoção de um servidor com a finalidade de puni-lo para um local distante, ocorria o que? Desvio de finalidade, ocorria? Aqui nós temos que a remoção compulsória ao magistrado pode ocorrer, o CNJ pode aplicar essa pena? É uma pena? E aí, o que você acha? Então, a resposta é um sim grande e sonoro, ok? Onde está previsto isso? No Estatuto da Magistratura vai falar que são penas disciplinares, advertência, censura e agora quem é remoção compulsória. Remoção compulsória, então, pode ocorrer? Pode ocorrer. Remoção compulsória. Quem vai ser o órgão? Deles, né? O CNJ. Então ela poderá sim aplicar uma pena de remoção compulsória. Então isso daqui é a regra, comporta obviamente as exceções, perfeito? Então cuida com essa situação aí da pena disciplinar como remoção compulsória, que sim é uma remoção compulsória, é sim uma pena. Irredutibilidade de subsídio, então é uma garantia. Ressalvados os artigos 37 e 10, o 10 vai falar que são fixados por lei, que remuneração dos servidores públicos, subsídio, eles são fixados por lei, só por lei vai ser alterada, observada a iniciativa privativa de cada caso. Já no inciso 11 ele vai falar a respeito do teto do STF, ok? Do STF. O que mais? No parágrafo 4º aí ele vai falar que o quê? Que alguns cargos, exemplo, membro de poder, detentor de mandato eletivo, ministro de estado, secretários estaduais e municipais são remunerados exclusivamente de subsídio. Está falando de subsídios. Perfeito? O que mais? O 152 ele vai falar sobre tratamento, não pode ocorrer tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem na mesma situação equivalente. Então não pode a distinção em razão de ocupação profissional ou função a eles exercida. O artigo 153 que vai falar compete à União, inciso 3 ali, 153.3, instituir quem o imposto
de renda e proventos de qualquer natureza, o imposto de renda. O 153, parágrafo 2º, inciso 1º, vai falar que o imposto de renda aí previsto no parágrafo no inciso 3º, né, ele vai falar que é informado pelos critérios da generalidade, são princípios, universalidade e progressividade. Então, generalidade é para todos e de forma geral, e vai ter a progressividade, ou seja, de acordo com os valores aí que você vai recebendo. Quanto mais você recebe, mais você paga, ok? Então, o que eu tenho que gravar disso? Irredutibilidade de subsídios é a regra. O que mais? Nós temos aqui ainda o que? É vedado ao juiz exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função. E tem uma ressalva que é somente o que? A de magistério. Perfeito? Então o juiz, se ele tiver em disponibilidade, ele não pode exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Ou 2, ele não pode receber a qualquer título ou pretextos, custas ou participação em processo. Por óbvio, se ele tem o poder de influenciar um processo, então ele não pode a qualquer título ou pretexto receber qualquer participação. O 3, ele não pode se dedicar à atividade político-partidária. Então não pode, é vedado, olha, dedicar-se à atividade político-partidária. Não tem exceção. Só que tem que tomar cuidado que o examinador fala assim, quando o juiz é afastado, uma questão aí vai estar no teu material aí que eu separei, vai dizer assim, ó, ao juiz não é vedado, por exemplo, quando afastado, dedicar-se à atividade político-partidária. E ele colocou como certa, mas o afastado ele pode ser em duas situações, pode ser o que? De forma temporária ou definitiva. Definitiva, foi afastado, ok. Então, quando ele é, por exemplo, exonerado, ou quando ele pede o que? A demissão, nesses casos aqui, vai ocorrer o que? O afastamento, ele deixa de ser juiz, então não vai ser vedado a atividade político-partidária, ok? O 95.4 vai dizer que é vedado ele receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então não posso receber nada de auxílio ou contribuições, perfeito? Não pode receber, então, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Aqui, esse afastamento aqui, volta aqui, ó, tem mais o que? Então, aposentado. O aposentado também cabe aqui, ok? O aposentado, então, me aposentei ou pedi exoneração do cargo, tem a chamada pela doutrina de quarentena. Quarentena não é quarentona. Quarentena é o que? O período em que ele não poderá atuar aí como advogado no juízo ou tribunal que se afastou antes de 3 anos, por ser óbvio isso, para você não ser influenciado, o seu processo não ter essa influência dele ter sido juiz naquele local. Então pede-se aí a Constituição um mínimo razoável de 3 anos para que ele não exerça a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou. Perfeito? Povo, era isso. Então vamos para as questões. Um abraço.